Estamos na quarta rodada da Série B e hoje a gente vai ter dois líderes jogando, entrando em campo. O Sport vai pegar o Brusque e o Santos vai visitar o Amazonas, meu irmão. Quem tropeçar vai perder a ponta. Tem jogo do Curitiba, tem jogo do Guarani, da Ponte Preta. São 5 jogos pra gente trocar ideia agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Série B na área, a quarta rodada já começou, meu irmão, já tivemos 4 jogos nessa quarta rodada, né? Vila Nova enfrentou a América lá na quarta-feira e ontem, sexta-feira, tivemos 3 partidas aí complementando essa quarta rodada que continua hoje, né? Hoje são mais 5 partidas, vai ficar faltando apenas uma que vai ser jogada amanhã, tá? Então, hoje a gente vai ter aqui o termômetro da rodada, né? Onde a gente avalia quem é favorito para os jogos, né? Então, fica aí até o final, todos os jogos vão ser analisados. Eu sou Diogo Cunha, cara, você é muito bem-vindo aqui ao canal Torcedorismo. Se você não tá inscrito ainda, cara, confere se você tá inscrito aí. Tem uma rapaziada que me manda mensagem assim, cara, eu tava vendo o canal desde o início e quando eu fui ver não era inscrito. Então, confere para ver se você tá inscrito, porque me ajuda demais mesmo a continuar esse trabalho aí, pra gente seguir ao longo de muitas Série B juntos, beleza? Vamos começar falando de Guarani e Botafogo. Botafogo de Ribeirão às 17 horas esse jogo abre os trabalhos nesse sabadão. 2 times que ainda não venceram na Série B. O Guarani vem em crise, né? Perdeu os 3 jogos da competição. É o pior início de Série B na história dos pontos corridos do Bugre, né? Na história do time, esse é o pior início. 3 derrotas em 3 jogos. O Botafogo empatou os 3 jogos, nem venceu nem perdeu, né? Tem aí a sua defesa como ponto alto nesse início de Série B, uma defesa boa, né? Tomou só 2 gols. As principais dúvidas do Guarani envolvem qual estratégia o novo treinador do Bugre, né? Chegou, jogou um jogo só, né? Treinou um jogo só, que é o Júnior Rocha. Qual estratégia que ele vai usar? Ele pode ser que repita a mesma formação que perdeu para o Santos, né? E aí o Léo Santos, volantão, seria o primeiro volante ainda. E ainda existe a possibilidade também do ataque mudar, tá? Existe essa dúvida no ataque, né? O Ayrton pode perder a posição para o Chay, né? Existe o Chay, foi contratado, pode ser que ele assuma essa posição no ataque. E aí o Guarani já começaria a mudar a cara, tomar um pouco mais a cara do seu novo treinador, né? Então pode ser que o Guarani tá precisando de alternativas mesmo, tentar coisas novas, né? Já o Botafogo vem de um empate, né? Para variar, empate contra o Mirassol. E foi um jogo, cara, que a defesa foi um destaque, mas um jogo em que o time perdeu um pouco a cabeça ali na reta final. Foram 3 atletas expulsos nos acréscimos. 3 do Botafogo expulsos nos acréscimos, né? Então, expulsou só jogadores da linha de defesa, né? Foram 2 zagueiros, né? O Lucas Dias e o Bernardo Chapo, além do lateral direito aí, o Alisson. Os 3 estão suspensos por esse jogo de hoje, estão fora de casa. Botafogo vai tentar buscar sua primeira vitória na competição, assim como o Guarani, e o Botafogo vencendo, tá com 3 pontos, daria um salto na tabela, né? Iria 6 pontos e aí começaria a ver a rapaziada ali do pelotão da frente. Então, um jogo muito importante para ambos os times já nesse início de temporada, tá? Retrospecto entre esses 2 times, são 11 jogos na Série B, com 3 vitórias do Guarani, 4 jogos do Botafogo e 4 empates. 4 vitórias do Botafogo e 4 empates, tá? O retrospecto, cara, dá uma certa vantagem aí pro time do Botafogo, né? Uma vitóriazinha a mais. E o retrospecto recente, contando todas as competições, cara, o Guarani tá muito mal, né? São 4 vitórias do Botafogo e 1 empate. Então, assim, o Guarani já não vence há 4 jogos, né? 5 jogos que não consegue vencer em competição nenhuma esse time do Botafogo, né? Então, assim, o Guarani hoje precisa reagir, né? É um time que joga dentro de casa, joga no brinco de ouro da princesa. E, assim, eu acho que é favorito com 3 raios contra 2 do Botafogo. Por quê? O único jogo que jogou em casa e perdeu para a Chape, o time até que criou bem, né? Parou no goleirão. Então, é um time que precisa vencer de qualquer forma jogando dentro de casa. Operário e Ponte Preta, outro jogo às 17 horas. Operário, que é um time que começou muito bem a Série B, né? Acabou de subir da Série C para a Série B e já largou muito bem. Venceu os 2 primeiros jogos e acabou perdendo o último jogo, mas jogando bem. Poderia ter vencido o Vila Nova jogando no Oba. Jogou muito bem, tem apresentado um bom futebol. Já a Ponte começou mal, os 2 primeiros jogos foram ruins, mas vem da sua melhor atuação, talvez até na temporada. Atropelou o time do Amazonas e o time recuperou bem essa confiança aí. O Operário não vai ter nenhum desfalque por suspensão,
mas tem uma rapaziada lesionada ainda, né? O Felipe Augusto, atacante, que faz falta, e o Dudu Scheidt também. Os dois estão em tratamento no departamento médico do time, tá? Mas o Rafael Guanais, técnico do Fantasma, vai ter o retorno do Marcelo Cirino e do Rodrigo Lindoso, dois jogadores experientes aí que foram poupados para a última viagem, né? Que foi para Goiânia para enfrentar o Vila Nova, né? Então, Rodrigo Lindoso e Marcelo Cirino de volta aí na relação do Operário. Mas a gente sabe, né, que o Rafael Guanais, ele treina dessa forma, né? Ele gira muito o seu elenco, ele poupa a rapaziada que não tá mal, então deve fazer isso de novo, girar o seu elenco ali. Não é poupar, ele realmente é um treinador que gira os seus atletas para deixar sempre todo mundo na ponta dos cascos, né? Então, esse elenco do Operário é um elenco que tem 5 ex-jogadores da Ponte Preta, tá? A lei do ex vai cantar hoje, tá? O Dudu Scheidt é um deles, né? Aí tem o Cássio Gabriel, tem o Sávio, lateral direito, e tem o Índio ainda, e o Guilherme Pira, que é o atacante, também já jogou na Ponte Preta. Só o Dudu, né? E ele não vai ser relacionado para esse jogo de hoje, porque ele ainda pertence à Ponte Preta, né? Ele saiu do Operário ano passado, participou do acesso, foi para a Ponte Preta e aí foi reemprestado aí pro time do Operário. Já a Ponte Preta, cara, tem uma boa notícia: o Gabriel Novaes, que estava ali com desconforto muscular, né? Na verdade é um desconforto no tornozelo. Treinou e vai pro jogo, tá apto a entrar em campo. Ele que foi o grande destaque do time na vitória sobre o Amazonas com 2 gols, né? Ele viajou com a delegação da Ponte e deve entrar em campo, né? Ainda tem aí a novidade de Joilson voltando, né? O Joilson tá voltando, recuperado de dores no seu joelho. Ele vai voltar para esse jogo de hoje, mas deve ser banco de reservas ainda, né? Zagueirão ali realmente voltando de lesão e tal, deve ficar no banco de reservas. Então, esse time da Ponte Preta aí tá com alguns retornos importantes, né? Na verdade, o Novaes não é um retorno, mas ele é uma boa notícia, né? Que ele era dúvida para esse jogo de hoje. O retrospecto entre os dois times na Série B aponta 8 jogos, tá? Disputados, com 3 vitórias para cada lado e 2 empates. Tem sido aí um jogo bastante equilibrado, um confronto equilibrado. Cara, o Operário é um dos principais times mandantes do Brasil. Desde ano passado, né? Jogando no Germano Kruger, é um time que manda muito bem, é muito forte, mesmo jogando sem torcida, como foi na estreia, né? Ele manda muito bem, domina muito bem o seu adversário jogando dentro de casa, tem uma defesa forte, tem um ataque forte. Para mim é favorito com 3 raios contra 2 da Ponte Preta. Às 17 horas também teremos Sport e Brusque, tá? Então isso aqui já é um dos jogos que vai mexer com liderança, né? O Sport começou essa rodada na vice-liderança com 100% de aproveitamento, venceu os 3 jogos até aqui. E esse aqui é um jogo muito importante, com potencial de botar o Sport na liderança, já que o Sport joga em casa e o Santos, que é o líder, joga fora de casa, né? Então, assim, o Sport é um time que tem sido muito dominante nesse início de Série B. O técnico Mariano Sosso tem trocado bastante a escalação e tem preservado muito esses jogadores, tanto que hoje não tem nenhum desfalque novo, né? Ninguém se machucou, só a rapaziada que já está machucada há algum tempo, né? O Pedro Martins e o Zé Roberto, né? Esses dois aí estão fora aí por mais tempo. O Zé Roberto, inclusive, tem uma fratura na perna, né? Então demorou mais para voltar, já tá dando voltas no gramado, mas ainda não tá apto a entrar em campo. Então, o Sosso vai ter a opção de repetir o time que venceu o Curitiba na última rodada, mas a gente sabe que, cara, para esse cara repetir escalação, meu irmão, tem que cair aí 2 raios no mesmo lugar, né? Porque ele não gosta de repetir escalação. Pode ser que ele faça alguma alteração ali no ataque. Estão dizendo que talvez o Barleta volte para o banco de reservas, aí o Lucas Lima iria para a direita. Então o Sosso deve entrar com alguma modificação aí, mas a base deve ser o time que venceu o Curitiba. E a gente sabe que quando o time começa a se destacar muito numa competição, a responsabilidade vai aumentando. Todo mundo direciona os olhos para ele, todo mundo quer vencer. Então quanto mais o Sport liderar ou ficar ali no topo da tabela, mais difícil vai ser o próximo jogo. Já o Brusque, cara, venceu apenas um jogo, foi só a primeira rodada, né? Um time que tem uma postura muito defensiva, né? Venceu na estreia o Mirassol jogando atrás, né? Foi dominado pelo Mirassol, mas fez 3 gols ali nas 3 chances que teve. No jogo contra o Curitiba também amarrou o jogo e perdeu com o jogo no finalzinho. Já contra o Goiás foi outra história, né? Tomou um gol muito no início
E aí o time teve que ir pra cima, teve que fazer um jogo mais ofensivo e não se deu tão bem nessa postura, né? Perdeu o jogo, tomou outro gol ali do Goiás, foi controlado pelo Goiás e tá com apenas 3 pontos e começa a ligar o alerta, tá? O retrospecto histórico entre Sport e Brusque na Série B aponta 2 jogos só. O Sport venceu 1, o Brusque nenhum e tivemos um empate. Então o Brusque nunca venceu o Sport na Série B. E, cara, o Sport como mandante, cara, é muito forte. Ainda mais com esse time que eu venho falando que é muito superior à maior parte dos times, né? Que jogam aqui, né? O Sport venceu o Curitiba fora de casa, por exemplo, que é um time mais ou menos do mesmo patamar que ele ali. Então, é um time que tá com um mental muito forte, o físico, como eu falei, porque o Mariano Sosso roda muito o time. O físico dos jogadores do Sport tá em alta, confiança. Lucas Lima voltando a jogar. Cara, se o Lucas Lima voltar a jogar o que ele sabe, esquece, meu irmão. O Sport e o Gustavo Coutinho vai fazer muito gol, né? Porque muito espaço que o Lucas Lima vai achar ali, o centroavante do Leão. E, cara, esse time do Brusque vai fazer um jogo defensivo novamente, vai tentar amarrar o jogo e vai depender aí se o Sport vai conseguir abrir o placar rápido ou não. Se o Sport abrir o placar rápido, aí, cara, vai ser um jogo quase que impossível de não cair vitória pro Sport, né? Mas se o Brusque conseguir amarrar até o finalzinho ali, pode ser que arranque um empate ou uma vitória num contra-ataque, mas eu acho improvável. Por isso eu vou dar 4 raios pro Sport, 1 raio pro Brusque. Essa é a minha opinião. E se você vai a algum desses 5 jogos hoje na Série B ou qualquer outra competição aí pelo Brasil, filma a festa da sua torcida. Cara, essa é a nossa tradição. Desde o ano passado, a galera mantém essa tradição viva no torcedorismo. Então filma a sua torcida, a festa da sua torcida, posta nos seus stories do Instagram e não esquece de me marcar, que eu vou repostar todas as torcidas, todas as pessoas que me marcarem eu vou repostar, beleza? Todo mundo no Instagram lá eu vou repostar, beleza? E teremos ainda Amazonas e Santos às 17 horas, cara, outro jogo envolvendo topo de tabela. Santos, outro time com 100% de aproveitamento e que quer retomar a liderança do campeonato, né? Não quer perder a liderança do campeonato, né? O Amazonas, cara, ele não conseguiu competir ainda dentro dessa Série B, essa é a verdade, tá? Acho que exceto pelo jogo ali contra o CRB, que fez um bom resultado, trouxe um empate fora de casa, apesar de ter sido pressionado nesse jogo, trouxe um bom resultado. Nos jogos contra Sport e Ponte Preta, foi dominado, não conseguiu competir. Então, o Amazonas tem só 1 ponto aqui na Série B e começa realmente a ficar preocupante a situação, né? É um time que precisa mostrar mais ainda nessa Série B, precisa entender o que é uma Série B. É a primeira Série B da história do Amazonas, que é um clube de apenas 5 anos, né? Chegou longe pra caramba para 5 anos de existência, né? Então, pro jogo de hoje, cara, vai ter o retorno do Jô. O Jô que desembarcou ali em Campinas e foi preso, né? Por conta de falta de pagamento de pensão alimentícia, né? Mas o Jô foi liberado, foi solto e já está treinando com o time, vai jogar hoje contra o Santos, né? Ele que ao sair da delegacia lá disse que deixou claro que não foi falta de pagamento de pensão. Ele disse que a pensão teve um reajuste, aumentou e foi essa diferença que ele não pagou e que rendeu a prisão dele, né? Foi uma pequena diferença, segundo ele, mas ele está de volta. E o departamento médico do Amazonas também liberou aí o Rafael Tavares para retornar aos treinos. Ele deve ser relacionado para esse jogo de hoje. E Rafael Tavares, que é o principal jogador do Amazonas, né? É ídolo do clube, né? Um clube novo, mas ele é ídolo. Foi titular absoluto do técnico antigo, né? O Luizinho Vieira. Ele que se contundiu na final do Campeonato Estadual, tá há 15 dias aí sem jogar, tá de volta. Isso é bom até pro ânimo do time, né? Um líder técnico e também dentro do vestiário, né? Então, Rafael Tavares, que é o cara que tem mais jogos com a camisa do Amazonas, né? São 70 jogos. Ele é o segundo maior artilheiro da história do time. Então, assim, tem 21 gols com a camisa do time. Então, ele é muito importante, tá relacionado. O Santos, cara, como eu falei, começou essa rodada como líder e 100%, né? Tomou apenas 1 gol na competição. Tem um jogo muito importante, tá? Um jogo muito importante. Por quê? Porque o seu principal rival nesse momento, né? Que é o Sport, já jogou contra o Amazonas em Manaus e venceu. Então, o Santos precisa também perseguir esses jogos que os seus adversários vencem e o Santos também precisa vencer, né? Vem com desfalques para essa partida, tá? O Gil não é bem um desfalque, o Gil vai ser poupado pelo Carille, ele que é titular absoluto na zaga do Santos. Foi poupado, não viajou para Manaus, nem viajou, ficou lá em Santos, vai ficar só fazendo regeneração
e tá treinando, né? Outro que não deve começar jogando ainda é o Patrick, que fez a sua estreia contra o Guarani, mas também estava voltando de lesão, tá voltando aos poucos. Patrick, que acredito que em breve vá se tornar titular aí do Santos ao longo dessa Série B, tá? Então, o Carille tem todo mundo à disposição, mas ele deve fazer algumas alterações ali justamente para poupar alguns atletas ali que estão mais desgastados. O retrospecto entre esses dois clubes não existe, é a primeira vez que eles vão se enfrentar na história. E, cara, o Santos é favorito para vencer fora de casa com 3 raios contra 2 do Amazonas, né? A gente sabe que é muito difícil jogar lá e o Santos, que tem começado devagar esses jogos da Série B, né, engrenado ao longo da partida, precisa entrar ligado no jogo de hoje, senão vai dar ruim. E o último jogo é Avaí e Curitiba às 21 horas, um jogão muito importante para os dois times, porque o Avaí ainda não venceu na competição, tem só um pontinho e não tá querendo repetir aquele início desastroso de 2023. Já o Coxa vem de derrota em casa para o Sport, rendeu aí um banho de água fria para cima da torcida, demissão do técnico, né? O técnico do Curitiba foi demitido, o Guto Ferreira, né? E o Avaí também teve seu treinador demitido, né? O Barroca também foi demitido. Então é um confronto de dois times que demitiram seus técnicos recentemente, mas no caso aí do Curitiba, tá sem técnico ainda, vai ser o James Freitas, o interino, que vai comandar esse time aí, né? Fora de casa. Do lado do Avaí, um time que ainda não venceu e não fez gols ainda, a diretoria já contratou um treinador, tá? Gilmar Dalpozo é o responsável por melhorar esse time do Avaí aí, que tem bons valores, né? O William Potker, tem o Garcês, eles ambos ex-Curitiba, né? E tem mais, tem o Marcos Vinícius, que é ex-Curitiba, tem o Gustavo Vilar. Então, assim, é um jogo muito importante, principalmente pro Avaí, que perdeu em casa também já, a única partida que fez, perdeu pro Santos. Jogou até direitinho ali o primeiro tempo, mas acabou perdendo, então os dois precisam pontuar, principalmente o Avaí, né? O Curitiba também, se quiser brigar por acesso, mas o Avaí tá ali na zona da degola, preocupando. Retrospecto histórico entre esses dois times na Série B, são 8 jogos, com só 2 vitórias do Avaí e 6 do Curitiba, nunca eles empataram. É um retrospecto muito favorável para o Curitiba, mas jogando na ressacada, para mim o Avaí é o favorito para vencer, né? Tem um time bom, trouxe um treinador novo, a gente sabe que sempre injeta um pouco de ânimo novo no time. O Curitiba tá sem esse ânimo, né? Ainda não contratou seu treinador, tá um pouco à deriva ali, tá precisando aí injetar essa dose de ânimo. Para mim o favorito é o Avaí com 3 raios contra 2 do Curitiba. Coloca aqui embaixo os seus palpites para os jogos de hoje também, ajuda umas rapaziadas aí, que a galera que aposta aí nos comentários. Se você não está inscrito, confere aí, cara. Se você está inscrito ou não, se inscreve agora, ativa o sininho, deixa sua curtida nesse vídeo porque me ajuda demais. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!